Pode ser que eu encontre meu propósito? Essa é uma pergunta que atravessa gerações. Onde está o meu propósito? E muitas vezes essa resposta não tem uma única saída ou um único caminho para a gente chegar até ela. E para esse papo, eu convidei duas mulheres muito especiais, a Rá e a Lu. A Raíssa é bailarina e usa o corpo, a mente, para se descobrir, para se conhecer cada vez mais. E a Lu veio passando por algumas transições, né, desde a faculdade até agora. Então, espero que vocês gostem desse papo. Vamos falar muito. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com você. É um prazer, Isa, acompanhar também sua transição. Gente, eu conheci a Raíssa hoje, né? Então é uma loucura. Sincronicidades, né? Então a gente tá muito feliz também. A gente se conheceu hoje antes do podcast, numa experiência que eu guiei. E que foi maravilhosa. Depois a gente conta aqui. Ela é uma potência. Amei. Esse papo eu já vi que 45 minutos vai ser pouco, né? Tá. A gente vai seguindo. Me conta um pouco da sua trajetória, assim, até aqui. Nossa. Bom, eu sou bailarina, mas eu tenho 3 formações, né? Eu sou formada em dança, em relações públicas e eu sou educadora física também. Meu Deus. Eu tenho 3 formações. E é engraçado, porque quando alguém me fala assim, o que você faz, né? Sabe quando você vai no médico e aí tem assim, qual a sua profissão? Eu sempre tive essa dificuldade de responder, porque eu acho que nada do que eu já fiz e o que eu faço me define. Eu acho que, assim, o que me define, na verdade, eu acho que isso como para todo mundo, assim, são as nossas pequenas escolhas e as nossas grandes escolhas também, né? São as simples do dia a dia, mas são as desafiadoras e as extraordinárias, assim. Então, eu costumo falar que o que eu faço? Eu crio experiências que envolvem corpo, mente, alma, coração, para a expansão da consciência. E aí eu uso técnicas de respiração, de meditação e de preparo físico como ferramentas para guiar essas minhas experiências. Ai, amei! Máximo. Não, e é muito legal isso que você está falando, porque normalmente quando a gente vai se definir, a gente sempre pontua para o que a gente faz, né? Então a nossa profissão, o que você faz? Mas a gente é tão mais do que isso, né? E eu lembro, eu fui uma pessoa que chama Ronaldo, que ele faz reiki, etc. E aí ele chegou, ele falou assim, Luísa, o que você é? Aí eu falei, eu sou a Luísa, eu sou extrovertida. Ele falou assim, você é consciência. Né? Então, no final das contas, ele falou assim, você é consciência, tá? Então, no final das contas, a gente é tão mais, né? E isso às vezes a gente se coloca numa caixinha, né? Total. Exatamente. Assim, até uma vez eu vi alguém falando sobre se apresente sem falar o que você faz profissionalmente. E eu ainda que comecei a trabalhar muito nova, com 14 anos, eu não sei falar. Cola a sua identidade. Oi, meu nome é Isa, eu comecei a empreender com 14 anos, tenho uma marca de roupa. E aí, parece que você é limitada a isso, né? Quando eu fui nessa transição profissional, quando eu decidi fechar a marca, parecia que eu tava fechando a minha vida profissional. Parecia que falar não pra marca era falar não pra Isa profissional. Então agora, essa caixinha da vida profissional não existe mais. Não, a gente pode realmente recomeçar e se reencontrar em tantas outras coisas, né? E você teve uma super transição também, aí, né, Lu? Não, então eu tava contando agora pra Raíssa. A Isa já sabe um pouquinho, mas hoje eu tô finalizando a faculdade de Direito e foi uma longa jornada para eu entender que o direito ele tem um papel assim crucial na minha vida, mas não necessariamente eu preciso advogar. E eu preciso dessa validação da advocacia. Que isso foi algo que demorou muito para eu chegar nessa conclusão e eu tive que me experimentar muito. Então eu trabalhei com recuperação judicial, com contencioso, com societário, mercado financeiro. Eu tinha que ter essa validação da técnica, do aprimoramento técnico, senão eu não sou ninguém. Mas espera aí também, né? Não é sobre isso.
Então, nessa busca que eu sempre tive desde muito nova, assim, desde do primeiro semestre da faculdade, eu me lembro com 18 anos, eu já estava estagiando, eu pedi um estágio só para ter uma experiência, que eu não ganhava nada. Para ver na prática. Para ver na prática, e o INSPER, né? É uma loucura a grade horária, então eu lembro que a minha roupinha ficava no cabide, aí eu saía da aula, colocava a roupinha, ia pro trabalho, e todo mundo, mas Luísa, você não tá ganhando nada. Eu falei, é experiência. Meu pai e minha mãe falaram que é bom, é experiência. E então é uma longa caminhada para você ir se achando, né? Se encontrando. E eu acho que não tem um momento que você fala, é isso. Né? Agora tá tudo resolvido. Não, eu acho que assim, duvide de quando você acha que você já sabe de tudo, ou quando você já entendeu tudo, porque você pode ter certeza que ainda tem muito mais coisa para entender e para buscar. Então, hoje, eu acho que o meu foco virou comunicação, eu assumi essa paixão por comunicação, empreender, eu amo, se me deixar eu falo horas e horas sobre saudabilidade, sobre o mercado de wellness, é a minha paixão, assim. Tenho várias paixões que também colocam muito a mulher nessa caixinha, né? De que você só tem que ser uma coisinha, você tem que ir para um lado. E eu decidi bancar o oposto. Eu sou várias coisas, graças a Deus. E nós somos várias coisas. Vocês são várias coisas, né? Exato. E assim, nesse tempo que eu tava com a marca, eu me sentia presa mesmo naquilo de... a marca realmente é uma demanda muito grande. Então, só dava pra eu ser uma coisa. Exatamente. E eu sempre gostei de criar. Eu, assim, acabei indo pra moda, porque foi algo que aconteceu naturalmente, mas eu gostava de criar, assim, na faculdade, assim, vamos criar uma cadeira, eu queria criar a cadeira, vamos criar um programa, eu queria criar um programa. É realmente a criação, né? E quando a gente começa a deixar a vida fluir, a vida acontecer, você vê que realmente a gente pode fazer muito mais do que só uma coisa. E as pessoas têm essa mania mesmo, a gente também tem de... Ver, por exemplo, você fazendo o seu evento. Ah, então agora você trabalha com evento? Não. Ou então ver você, então agora você respira e entra na banheira de gelo. Mas né? eu acho que tá mudando isso. Sim. Vocês duas são bem jovens. Quantos anos vocês têm? Vou fazer 23 amanhã. Olha isso, gente. Ai, quase. Então, eu acho que isso tá mudando, assim, a geração de vocês estão se permitindo mais. Sim. A ser outras, a ser mais de uma coisa, assim, né? Sim. Então, e isso é muito legal, porque a gente consegue ir atrás da nossa melhor versão. Porque sempre tem uma melhor versão. Sempre existe uma melhor versão da gente. Com certeza. E é muito legal, porque quando você se permite testar coisas diferentes, você vai em busca daquilo que você realmente gosta, né? E você é feliz, e aí isso reflete na sua vida, reflete no outro, com quem você convive. Com certeza. E aí a vida começa a ter mais propósito. Exatamente. Acho que é sobre isso. É um caminho mesmo que a gente vai trilhando e que você vai... São mini estalos que dá, que você fala, acho que eu tô indo no caminho certo, porque é uma coisa dentro, né? Parece visceral. que... É visceral, que você começa a falar, nossa, eu tô mais feliz, eu tô me sentindo melhor, eu tô me sentindo mais confiante, eu tô com mais certeza do que eu tô fazendo, do que aquele automático de essa caixinha ou aquela outra, né? Mas só dando cara a tapa. Duas coisas, eu acho. Por exemplo, Isa, que você falou da marca e que no momento que você saiu da marca, parecia que a Isa trabalhadora não existe mais. Mas imagina a bagagem que você não trouxe com você, né? Da moda, do olhar, da sensibilidade estética, da visão comercial, para, por exemplo, agora você aplicar no seu podcast. Sim. Ou, por exemplo, que a Raíssa falou da questão da melhor versão. Eu acho que você dar a cara a tapa é a única forma de você encontrar a sua melhor versão. Não existe outra forma, assim, né? A não ser você se testando. E eu me lembro de uma coisa que virou uma chavinha que você se perguntar o que você fazia na sua infância que você sentia que você se destacava. Porque às vezes ao longo da vida e a educação que você teve dentro de casa ou na escola, você abafa a sua potência. Então é muito importante você resgatar. Nessas experiências eu acho que a gente resgata muito. Nas que você fez hoje, né? Nas que você proporciona. Conta mais, Rafa. Isso, que eu tô curiosa. Não, você já fez uma, né? Parecida aqui com do gelo. Mas o que acontece é que eu guio experiências que envolvem algumas técnicas de respiração. E quando você faz uma técnica de respiração,
você muda a sua onda cerebral. Sim. Quando você muda a sua onda cerebral, você acessa o seu subconsciente. Perfeito. E aí, no seu subconsciente, é onde está a sua criança, é onde está a sua sensibilidade, é onde existe, é onde você consegue ter mais acesso consciente da sua consciência. Sim. É um pouco complexo, assim, Sim. mas quando você faz essas técnicas, você realmente dá um mergulho pra dentro e Eu dormi, e você entra acordei com a às sua 11 horas só. e você acessa a sua essência ali, sabe? Então, Sim. assim, são técnicas que ajudam muito mesmo a você expandir a sua consciência e a realmente entrar em contato com a sua essência lá no fundo. Lá no cerne. Como que você chegou nisso, Rá? Conta um pouco o que te levou até a meditação, assim, a respiração. Olha, eu comecei a estudar meditação, respiração há mais ou menos uns 15 anos atrás. E no começo era por pura curiosidade. Uhum. Eu sempre gostei, sempre me Tá. interessei. E aí eu estudava, praticava. Mas a vida começou a me apresentar algumas situações que ou eu usava essas ferramentas, né, de meditação e de respiração para uma transformação pessoal, uma evolução, ou eu ia ter que apelar para os remédios. E eu optei por dar um mergulho nessas técnicas de respiração e meditação. Nada contra os remédios. Tá. Sim. Foi somente uma escolha minha ali. E eu comecei a dar, a realmente, assim, como é que eu vou explicar? Eu não tinha muito, na verdade, eu não tinha muita saída, né? Sim. Na situação que eu tava ali. E aí, quando você não tem muita saída, Você entra de cabeça. você entra de cabeça. É mais ou menos isso. Então, eu realmente, quando eu comecei a entrar mesmo, foi por conta de uma dor. Sim. Tá. E normalmente as coisas começam por uma dor, né? Mas não precisa. É. Interessante isso. Não precisa. Tá. Mas a maioria começa. Olha isso, tá? Agora, sobre propósito, tem muito a ver com o que a Raíssa falou. Isa também. Porque quando eu tava morando em Barcelona, foi quando eu assumi que eu tinha... Assumi pra mim mesma, né? Porque tem coisas que você vai ocultando. Que eu tinha um problema com alimentação. Com autoimagem e tudo mais. Foi quando eu assumi. E aí, eu não tô brincando, gente. Em um dos últimos dias do intercâmbio, eu escrevi nas minhas notas. Propósito é quando você consegue encurtar o caminho de outras pessoas com base na sua história. Tá. E normalmente é com base na dor. Mas não precisa ser. Não precisa ser. Eu acho assim, eu acho que propósito é quando você alinha o que você sente no coração Tá. com o que você pensa na mente por algo maior e que geralmente está ligado a um servir. Isso que você falou é usar a sua dor para encurtar o caminho de outras pessoas. Sobre o outro, né? Mas eu acho que o propósito é isso, assim, é quando você encontra algo que realmente toca teu coração. Sim. E que você serve de alguma forma, independente da forma que for, seja fazendo roupa, Sim. né? Seja comunicando, ou seja criando experiências. Mas como que você serve? Acho que o propósito, ele tá muito ligado Há uma intenção. a uma intenção maior. Exato. Para atingir outras pessoas, e aí sim, acho que encurtar talvez o caminho, encurtar no sentido de... Querer dividir, né? É dividir, mas é também assim, encurtar o caminho da dor da outra pessoa. Pode ser, né? pode ser. Exatamente, perfeito. Porque a gente demora para encontrar as nossas respostas e a gente quer que depois que a gente chegou em um outro estado ali num outro step, do nosso caminho, a gente quer pegar na mão das pessoas e falar, vem por esse caminho, que esse caminho aqui eu te garanto que dá certo. Mas as pessoas também têm o processo delas, né? Sim. Então, de uma certa forma, a gente quer encurtar, mas a pessoa precisa passar também por toda por uma trajetória, por uma dor que seja,
ou pelo amor. Mas assim, não é encurtar no sentido do tipo, eu vou encurtar a tua dor. Eu acho que não é sobre isso. Tipo, de encurtar o caminho pra chegar na resposta, é sobre você talvez. compartilhar. O propósito é compartilhar o que você compartilha, como você serve. Exato. Como você serve no mundo. Eu acho que essa ideia de servir tem que ser muito pontuada, porque hoje em dia, não sei o que vocês acham sobre isso, mas eu vejo que propósito é muito banalizado, é clichê, tem gente que não gosta nem de falar. E eu acho que é uma palavra linda. É uma palavra linda quando bem usada e tá muito mais... É exatamente isso, o propósito é sobre o outro. E pra mim ele é antagônico ao ego. Ele é antagônico à vaidade. Eu não sei o que vocês acham sobre isso, mas assim, dando um exemplo prático da minha vida, tinha a Luísa que trabalhava com internet porque queria aplauso. E teve a Luísa na virada de chave dela que começou a trabalhar com internet para servir as pessoas. E o grande perigo disso é que muitas vezes você fala, qual é o meu propósito? E aí você está se comparando com a jornada de outra pessoa, com a história de outra pessoa. E aí você não olha para a sua história e vê como você pode servir o outro com base nela. Tem uma pessoa que eu conheci que a família dela trabalhava com circo. Então, a vida inteira, ela sempre foi nômade, né? E aí, hoje ela trabalha com móveis. E ela é super bem sucedida. E ela falou assim, Luísa, na minha maior ausência, hoje tá a minha maior potência. Então, olha que loucura, né? Ela podia usar isso. Meu Deus, eu nunca tive casa. E guardar aquele ódio, aquele rancor no coração. E hoje ela transformou numa loja de móveis. E ela decora a casa de outras pessoas. Muito legal. Realmente, assim, eu vejo, assim, que na minha história, essa questão do propósito, as roupas, chegou um momento em que eu falava assim, tá, mas onde está o meu propósito fazendo roupas? E eu conseguia enxergar, assim, quando eu pensava racionalmente, que tinha um grande propósito em você lidar com a autoestima das mulheres, em ver aquele momento que é tão íntimo da mulher no provador, quando ela coloca uma roupa e que ela se sente bem, e você fala, meu Deus, eu pensei em cada detalhe desse vestido para essa mulher hoje estar feliz. Quando eu encontrava meninas em baladas, em festas, elas vinham, Isa, eu tô com a sua roupa linda, se achando. A gente escolhe a roupa que a gente mais gosta para sair naquele dia, encontrar a pessoa usando uma roupa que eu tinha criado, isso, assim, me preenchia, eu sentia meu propósito ali. Mas, em paralelo, eu comecei a buscar coisas que me faziam sentir bem na minha vida pessoal, fora o trabalho. E, assim, a atividade física entrou muito forte nisso. E a meditação também veio transformando tudo que eu sentia. Que você posta, né, o vídeo com a venda, assim, no... Sim, que eu realmente comecei a praticar meditação na pandemia. Porque foi aquele momento de ansiedade. Na verdade, eu comecei a pensar, quando eu comecei a meditar? E eu nem sei dizer quando que eu comecei a meditar, porque lá atrás a minha mãe já falava pra gente, coloca no YouTube meditação para dormir. Então eu novinha colocava. E aquilo eu não tinha tanta consciência sobre o que era. Fui crescendo e continuei meditando. Quando veio a pandemia, todo mundo naquela ansiedade, né, de até quando isso vai, eu comecei a usar a meditação e a yoga para me centrar. Porque como eu sempre fui muito acelerada e tinha o trabalhava com e-commerce. Na pandemia, todos os e-commerces bombaram. Então eu trabalhei muito na pandemia. Eu acordava, ia pro escritório sozinha, toda a minha equipe home, e eu que cuidava dos pedidos, tudo que tinha aqui pro escritório. E muito nova, né? Era eu que fazia, e muito nova. E aí nisso eu falei, bom, a meditação e a yoga vão me ajudar nisso. E a yoga é aquele momento em que quem já praticou yoga vai entender que quando você tá ali na prática, você precisa acompanhar, porque senão você perde o flow, né? De uma posição, você não consegue mais chegar na outra se você não acompanhar cada passo. Então, começou a entrar aí. E aí, a meditação também me ajudando a me acalmar, a me centrar, a vir para a presença. E entrou nesse momento em que eu queria que as pessoas pudessem sentir o que eu estava sentindo e sentissem o bem que estava me fazendo naquilo, né? Porque é isso, você quer resolver a dor das outras pessoas, porque assim, a pessoa é ansiosa, agitada, e você tipo, eu sei como você pode resolver isso. E às vezes tem o tempo dela. Agora eu entendi o que você falou, porque não adianta... Nossa, eu acho que eu li alguma coisa sobre isso ontem, de você não pode impor, né? Mesmo que você esteja num... Sei lá, que aquilo tenha feito
muito bem para você, alguma prática, ou você tenha superado alguma dor na sua vida, não é pela imposição, é pela ação repetida e pelo exemplo, né? Não é pela imposição, é pelo exemplo. E as pessoas começam tipo, nossa, você tá tão diferente, você tá bem, o que você tá fazendo? E na pandemia eu passei por um burnout. Eu tava um dia no escritório e me deu uma crise de ansiedade, assim, que eu não conseguia falar. Tá. Ok. Depois disso, com muita terapia, resolvi essa questão. E aí, um ano depois, fim de ano, tava aquela loucura, porque quem trabalha com varejo entende que fim de ano é a época mais louca que a gente tem. E aí, eu tava assim, comecei a perceber minha respiração ofegante. E tava todo o shooting pronto no estúdio, eu ia fotografar uma collab naquele dia, e eu... Aí eu falei, Meu Deus do céu. gente, eu preciso de 5 minutos. Fui pra minha sala, fechei toda a minha sala, coloquei o fone, fechei, assim, fazer uma meditação. No meio daquele caos, eu consegui fazer a meditação. E eu consegui me acalmar. Eu tava prestes, assim, ligar e desmarcar tudo. Porque eu, sabe assim, eu comecei a sentir que tava vindo. Sim. E aí, naquele momento, eu consegui me acalmar, desci, fiz as fotos. E aí, a partir daí, foi reafirmando. Eu querendo que todo mundo fizesse isso, né? Que as pessoas tentassem, né? E até uma vez eu ouvi uma pessoa falando sobre depressão e ansiedade. E falei assim, se você não se alimenta bem, se você não faz esporte, se você nunca meditou ou praticou respiração, prática técnica de respiração, você não pode garantir que você está com depressão. Talvez você está precisando de alguns outros mecanismos antes. Tá. E se você não tem contato com o sol, com a natureza, não, você ainda não pode. Claro que, né, isso tem 1000 vertentes. Mas falei tudo isso porque eu ainda tenho dificuldade em explicar sobre a meditação. E eu falei, a Raíssa vai saber falar sobre isso. Falei hoje, né? De um jeito meio assim. O que você quer que eu fale? O que é meditação? Não, assim, explicar mais tecnicamente, sabe? Sobre o impacto, sobre o que acontece nesse momento. Porque eu ainda tenho essa dificuldade, eu sei o que eu sinto, mas eu tenho dificuldade em pôr em palavras, em explicar que não é só você fechar o olho e ficar no silêncio. Não é bem isso, né? Existem várias técnicas de meditação, né? Acho que primeiro a gente tem que entender que, assim, não é que existe uma só e que não existe uma que tá certo ou tá errado. São várias técnicas de respiração. E o que eu falo antes de qualquer coisa, porque as pessoas falam assim, ai, gente, eu queria tanto aprender a meditar, mas a meditação não é pra mim, o que eu faço, né? Como é que eu começo? Gente, meditar não é sentar em lótus, imaginar a luz dourada do além, plena. Não é, principalmente se você nunca fez. Meditar não é sobre isso. Exato. Meditar é sobre endurance. Meditar é o que você fez. É você sentar inquieta, sem estar com vontade de estar ali para sentar. Mas você sabia que se você fizesse, você ia melhorar. Sim. Mas ia ser mais fácil panicar. Total. Meditar é você se colocar num estado ali, mesmo borbulhando por dentro. E quanto mais você se coloca nesse estado, mais você cria essa resistência no corpo mesmo. Porque o corpo, ele precisa ter uma resistência para sustentar esse estado. É como ir numa academia. É como tudo na vida, é prática. Tudo na vida é prática. Não é simplesmente tentar uma vez. Precisa praticar. Por isso que eu falo que é sobre endurance. Total. Então, eu acho que a primeira coisa que a pessoa precisa entender é isso. Meditar é pra quem é inquieto. Exatamente. Todo mundo fala assim, meditação não é pra mim. Eu sou muito agitada pra meditar. Que você precisa. Você é a primeira pessoa, então tá aqui, ó, sua prescrição médica de uma meditação. Só que a pessoa tem que entender que vai ser desconfortável. Exatamente. Igual entrar no gelo. É desconfortável. Você precisa treinar o corpo. Sabe igual a gente treina um cachorro? Senta, fica, volta. Ai, mas eu quero... Fica. Não é pra se mexer. Você tem que treinar. É desconfortável. E quando você entra no desconforto, o corpo começa a ter algumas reações para te tirar daquela situação. Sim. Até no livro ele fala isso. O Joe Dispenza. É. E aí você precisa domar essa situação toda e treinar mesmo o seu corpo. Tipo, não, a gente vai ficar agora. A gente vai ficar, porque é isso que você precisa. Porque a gente não evolui no conforto, gente. Ah, mas dá. Não dá.
Não. A gente evolui no desconforto. Existe uma parte do nosso cérebro que a gente só trabalha no desconforto. Gosto muito de falar do Hilberman, que é um neurocientista, ele tem um podcast fantástico. Tá. E ele fala muito sobre técnicas de desconforto, que você trabalha essa parte do seu cérebro. E meditar, cara, meditar não é conforto. É óbvio que você acessa muitas vezes esse estado de plenitude, mas para você chegar nesse estado, existe um processo. E não é toda vez que eu sento pra meditar e que, tipo, Isso. nossa, agora, gente, vamos dominar o mundo. Isso, não. Às vezes você encontra coisas que é mais desconfortável do que antes de você começar a meditar, né? Que ele te dá clareza, né? Exato. E vem insights, às vezes, que isso de acessar o seu subconsciente, assim, o inconsciente, de coisas que você não queria acessar, talvez, naquele momento, que você não estava pronto para aquilo, parece, mas vem. E que você cresce, né? De enfrentando esses pequenos monstrinhos que vão tendo dentro da gente, que a gente vai conseguindo se entender melhor, né? E se conhecer melhor, para talvez chegar nesse propósito, né? Todo. Mas eu acho que é isso, o propósito, ele nunca, né? Ele nunca... Não tem fim, um fim, né? É o processo. É o processo. Eu acho que ele sustenta, no final das contas, ele é mais uma sustentação. Porque você pode falar assim, tá, eu gosto de dar muito esse exemplo, Raíssa, porque a Raíssa acho que sabe também. Você gosta de correr, né? Você gosta de correr, Raíssa? Agora eu tô num bode da corrida. Então, eu também tô um pouco, eu me lesionei. Mas... Eu vou te contar já a minha história. É? Tá. Eu quero saber, mas... É bom que a gente não se conhece, então tem papo. Tem horas de papo aqui. Muito. Só que na corrida, muita gente começou a falar assim, né? Deu esse boom na corrida. Você corre faz tempo? Faz tempo, uns 3, 4 anos. E aí deu esse boom na corrida, aí todo mundo falava assim. Até eu falava isso também. Eu tinha acabado de correr 10 quilômetros, eu falava assim, não, eu vou fazer uma meia maratona. De novo, fazer uma meia maratona. Então, eu acho que, assim, isso daí é objetivo, tá? Você quer fazer 21 quilômetros. Eu acho que o propósito, ele seria assim, por que você quer fazer isso? É pra você postar uma fotinho no Instagram? Se o seu motivador. Se o seu porquê for muito raso, muito provavelmente, você não vai conseguir fazer os 21. Ou você vai chegar lá Mas eu acho que o propósito é aquilo que te sustenta, porque não onde eu quero chegar, mas por que eu quero chegar lá? Eu acho que é isso, assim. E é uma pergunta que a gente faz pouco, né? Tá, eu trabalho com isso, mas por quê? O que eu faço e por que eu faço isso? Eu acho que essa é uma boa pergunta pra gente começar a pensar sobre o propósito. Não sei se a gente vai ter só uma resposta, eu acho que talvez o propósito mude também ao longo da vida. Acho que sim. Mas eu acho que ele não é tão... Ele não tem um deadline como o objetivo tem. E isso da corrida, assim, o Vitor, meu marido, corre, faz triatlon, tudo. E aí, meu pai faz triatlon desde que eu nasci. Então, sempre vi, assim, nos nossos finais de semana, quando a gente era pequeno, os mais legais era que ele tinha prova, que a gente assistia ele torcer, de pequena, passar na linha de chegada e tal. E aí, começou essa onda da corrida e o Vitor lá, vamos correr comigo. Ok, comecei a correr com ele. E aí, nisso... no começo, comecei a amar, tava super animada e tudo mais. E aí, já tem isso. Já vai fazer uma meia maratona. Você se empolga, né? Não, vamos fazer. Ai, vamos, bora, vai ter... Aí já junta que tem a viagem, que tem não sei o que, fui fazer. E aí, nisso, começou a virar um fardo na minha vida, a corrida. A cada treino, eu queria ter um treco, assim, porque eu tinha aquela obrigação, juro. E aí, eu comecei a ter compartilhar. Ai, mais um dia que a corrida, que eu não fiz o treino e tal. E aí, nisso, a minha psicóloga falou assim, você vai se arrepender de ter me adicionado no seu Instagram, mas assim, por que você tá correndo? Na hora que ela falou isso, eu podia ter me perguntado isso antes, mas realmente, né? Eu falei, eu não sei, eu comecei a chorar. Nossa. Eu falei, eu não sei, acho que o Vitor tinha expectativa de que a gente ia correr juntos, meu pai tá super feliz que agora as filhas estão acompanhando ele. E quando a maioria das vezes a gente começa a pegar fórmulas de outras pessoas e a gente se pergunta o porquê da gente estar fazendo isso, né? Exatamente. E aí fica raso, fica vazio. E realmente a gente não conclui nada, porque não tem um porquê da gente estar ali só no flow, né? Eu comecei na corrida com um porquê. Então talvez deu certo. Conta. Eu tava meditando uma vez e me veio assim uma vontade de ser mais corajosa. Eu
eu tenho muitos medos. E eu acho que é por isso que talvez eu seja corajosa. Porque senão eu teria destemida. Sim. E aí eu falei assim, cara, eu quero ser mais corajosa, eu quero ser mais corajosa, assim. E eu comecei a comentar isso com meu marido, né? E meu marido é triatleta. Você também acompanha as provas? Não, ele é bem fora da casinha, assim. E aí ele escutou, e assim, eu convivo com gente, eu falo bem fora da casinha, porque o André Beira é um atleta quase profissional, e eu convivo com pessoas que são profissionais, assim. Então, o nível ali é diferente. É uma entrega muito maior. E eu comecei assim. a ver as pessoas, eu falei assim, gente, não é possível que essa pessoa corre, eu também corro. Não é Se ele faz, eu faço. E eu lancei essa ideia. Quando eu falei, pô, eu queria ser mais corajosa. Eu falei, você acha que eu tô contente de correr uma maratona com esse propósito? Ele falou, óbvio que você dá. Eu, tá bom. Daí, no Dia das Mães, do ano passado, ele falou o seguinte, você tem 1 ano pra treinar pra correr a Maratona de Paris. E aí eu falei, tá bom. Então eu tinha um propósito. E que era sobre coragem. E eu queria entender o que era o estado de flow quando o corredor ele entra nesse momento Parece que o tempo e espaço assim para. E foi uma jornada muito interessante, assim, porque enfim, fiz todo esse treino, corri a maratona, os 42, e eu amei. Mas eu tinha um propósito mesmo e um objetivo, e eu queria entender. E eu acho que eu recebi uma dica que foi muito valiosa, assim, e que valeu muito, né? De um corredor chamado Fredson. Ele falou, Raíssa, se você quiser correr, você corre uma meia maratona. Se você quiser mudar de vida, se inscreve numa maratona. Você muda de vida. Você tem que mudar todo o seu calendário, a sua alimentação. Você tem que abrir mão de muitas coisas. Então, eu acho que quando você tem um objetivo e um propósito, como para qualquer coisa que vocês entraram agora no assunto da corrida, eu acho que dá até para correr uma maratona, entendeu? Dá. Total. Porque realmente, a maratona, você não consegue... vamos na brincadeira. A meia é uma distância longa, é uma distância grande, claro, mas você não precisa abdicar de tantas coisas. Uma maratona é completamente diferente, né? Mas é isso que você falou, quando você tem um propósito, um objetivo, claro, aí o processo fica muito interessante. E pra tudo. Muito interessante. Que máximo. Ai, quem sabe eu encontre um propósito, um objetivo mais claro pra Pra voltar. Não, mas calma, mas não necessariamente precisa ser pra correr, entendeu? Pode ser pra outras coisas. Com certeza. Mas é que eu sentia, sabe, com distâncias menores, eu tava gostando de correr. Pronto, é isso. Então é esse, o meu caminho é esse, né? Talvez. Ô, Isa, seja mas isso. sabe uma coisa que você falou? Que agora me fez pensar? Você falou... Ai, mas eu tô aumentando a autoestima das meninas com as roupas e tudo mais. Então tem um sentido no seu trabalho e tudo mais. Mas não necessariamente é um sentido que faz sentido pra você. Ou já fez e não faz mais. Eu vou dar um exemplo, tá? Às vezes a gente quer colar um pouco outras identidades na gente. Então, por exemplo, tem uma outra pessoa que é uma super empreendedora na área da moda. E às vezes ela já foi uma referência para você. Então você quer manter naquilo, você se força a se manter naquilo. E com a corrida foi muito parecido comigo, porque assim, na internet eu comecei postando sobre corrida. Mas até então era uma diversão. Era uma diversão. A minha irmã falou assim, Luísa, você não sabe se vestir direito, bota um look de corrida e vai. E ela me acordou 5 da manhã e falou, vai fazer seu vídeo. O quê? 3 anos atrás. E naquele momento, que era uma diversão, parecia fazer muito sentido. E aí, a mesma coisa, eu não sei a quantidade de mensagens que eu recebi de pessoas que falaram que começaram a correr, que mudaram a vida, que diminuíram a ansiedade, que se inscreveram na primeira prova. E é maravilhoso. Mas chegou um momento que aquilo não fazia sentido pra mim. Então,
é aquilo, o nosso propósito ele vai mudando. E a gente também precisa de coragem para enxergar, né, esses momentos de vida diferentes. E aceitar. E não colar a identidade. Ai, mas é porque a fulana é corredora, olha esse caminho aqui e ela cresceu X. Tudo bem, é o caminho dela, a história dela. Exatamente. Eu tive muito que fazer e dar essa acalmada. Eu acho que versões nossas precisam morrer para que outras possam nascer, né? Se a gente quer se apegar em cada versãozinha nossa que aparece ao longo da vida e abraçar tudo aquilo, não tem espaço para outras versões chegarem, né? Exatamente. E nisso da moda, eu acho que esse propósito que eu enxergava assim, em cima da autoestima, acho que era a minha fase mais nova até também. Que eu tava me descobrindo mais como mulher. E aí entrou uma outra fase em que eu queria descobrir quem eu sou, quem é a Isabela, quem é a Isabela fora tudo isso, fora o trabalho. E aí começou a entrar esse meu autocuidado. E aí nisso eu comecei a perceber, eu tô tendo mais prazer em falar sobre isso do que sobre o que eu faço realmente, assim, profissionalmente. E até quando eu fiz o evento, o Empodere CB, que foi o evento de Dia das Mulheres, em que eu juntei tudo que eu fazia no meu dia a dia. Eu fiz uma aula de yoga, um treino funcional, meditação e sound healing, e depois fiz um talk sobre autoestima. Eu fiquei mais empolgada fazendo aquilo do que toda a coleção que eu tava planejando. Olha isso. E aí você fala, opa, mudou. Tem uma coisa diferente aqui. E a gente realmente precisa ir entendendo que não dá pra gente ser tudo, equilibrar todos os pratinhos, que às vezes dá vontade de quebrar uns pratinhos mesmo pra poder pegar outros, né? Pra gente realmente conseguir conhecer novas versões nossas, né? Você sente, Raquel, que você deixou algumas coisas pra trás pra hoje ser a Raíssa que você é? Eu acho que eu tô nesse processo. Tem uma coisa que a gente precisa muito, que pra mim sempre foi muito difícil, assim, é lidar com a aprovação do outro, né? Ainda mais com o Instagram, pra você seguir seu propósito, você precisa desagradar e assim, você não pode muito se espelhar ali na aceitação do outro, sabe? E eu acho que isso é uma grande chave, assim, para você conseguir, por exemplo, se você tá mudando o teu propósito, mudando a tua vida, você precisa se desapegar nisso. E eu sei, e é difícil, assim. Muito difícil. E eu acho que é difícil mesmo. E às vezes eu me pego com esse medo, assim, né? Vou contar uma coisa agora que, assim, que fica... Sou até um pouco... É um pouco, assim, vai ser... vou ficar um pouco vulnerável aqui, vamos falar assim. Mas... Quando eu comecei a guiar a meditação e respiração, eu sempre me embasei muito na ciência, na neurociência, em provar por A mais B o que acontece. E eu comecei a ver que o trabalho que eu faço, ele é espiritual. Só que eu tinha um medo de falar isso. E de ser... Porque eu não gosto de ser vista como um coach espiritual, sabe assim? Sim. Então, mas eu comecei a perceber que o trabalho que eu faço acessa outros campos. Sim. Não é sobre religião, mas sobre espiritualidade, assim. Mas eu sempre tive um medo de ser colocada nessa caixinha. Então, eu tô nesse processo, assim, sabe? Sim. E assim, é muito doido isso, porque a gente tem que lidar com a nossa expectativa e com a do outro, né? E dá um medo realmente você falar, tá, mas tem pessoas que não vão mais gostar da meditação porque eu falei sobre isso, mas tem muitas outras que vão se identificar ainda mais. Não é nem gostar, mas às vezes é um medo da pessoa te julgar, rotular errado até, assim, sabe? Eu nunca tinha postado nada sobre Deus no meu Instagram. Isso, é por aí. Porque eu falava assim, tem pessoas que são ateias. Isso, então eu não posso falar sobre Deus. Eu entrava nessa também. Eu ficava nisso. Aí até que teve um dia que eu falei, não, eu vou falar, porque é o que eu acredito. É a minha verdade. É a minha verdade. Não é a verdade absoluta, mas pra mim é a minha verdade. E eu não tô sendo honesta comigo. Isso é sobre propósito. Exato. Se eu tento me abster de algo que é tão importante pra mim, pra agradar a todos, não faz o menor sentido, né? Sim. Mas é difícil a gente chegar nisso. Eu lembro que eu não falava sobre Deus, não citava. Nem eu. E, assim, qual o problema, né? Em todos os aspectos, a gente fica com esse medo de desagradar. É o julgamento. Exato. A gente Agora, tem medo do julgamento. nesse tempo que eu fiquei fora do Instagram, que eu fiquei meses sem postar nada, muitas meninas me mandavam mensagem: Isa, eu tô sentindo falta de você. Isa, quando você volta? Eu mandava uma mensagem pro Vitor. Quando a Isa volta? Quando que ela vai aparecer?
E aí no começo eu ainda não sabia quando eu ia voltar. E aí eu fui falar pra minha psicóloga, né? Eu falei, ai, Dê, sabe, eu tô recebendo muita mensagem assim. Aí ela falou assim, mas essa é a expectativa delas com elas. Você tem que voltar pro Instagram porque tem alguém com saudade de você? Não, isso é pra tudo na vida, né? Tudo. E quando a gente começa a assumir as nossas verdades, e entender que tá tudo bem desagradar, as coisas vão se encaixando, né? E a gente consegue colocar a nossa verdade ainda mais pro mundo. E que vai ser desconfortável, não é que vai ser confortável. Não é que vai todo mundo, que legal, E vai respeito. ser desconfortável Não. e você vai ter que aprender a lidar com isso. E vai ser difícil. Eu acho que é sobre isso. Só que eu acho que aí o fardo é um pouco mais leve do que você viver numa falta de coerência interna. Eu vejo muito isso, assim, essa relação de propósito, autenticidade, verdade e coerência, sabe? Porque, querendo ou não, tão... te aprisiona tanto você viver sem a sua verdade, você viver sem ser fiel a você, sem ser fiel ao que você acredita, né? Então, assim, é pesado, mas é um pouco mais leve por você estar nessa coerência interna, né? Essa palavra coerência mudou tudo. Você é coerente com você, né? As suas ações, com o que você acredita, a sua verdade, ou você se esconde de você mesmo? Porque não tem como você seguir propósito nenhum se escondendo de você mesmo. Tenho uma pergunta pra vocês duas. Tá. Vou mudar o jogo, agora eu vou Manda, entrevistar. Não, pra pessoa chegar nisso, eu tô assim, escutando vocês duas falarem de um lugar maduro, assim, né? Tá. Então, tem muita gente que eu acho que vai escutar aí esse podcast e fala assim, nossa, ok, lindo, maravilhoso, concordo com tudo isso que elas estão falando. Mas eu não me conheço. Eu não sei do que eu realmente gosto. Então eu queria perguntar pra vocês, assim, como é que vocês acharam e têm essa maturidade pra falar tão jovens, né? Tô me sentindo velha aqui. Tão Velha jovens, onde? assim. Não, mas assim, como vocês foram atrás, porque eu acho que isso é muito um autoconhecimento. Né? Então, como é que vocês buscaram? Foi com terapia? Olha, essa minha jornada do autoconhecimento, ela veio a partir de muitos questionamentos que eu vinha falando assim, será que é isso mesmo que eu gosto? Eu comecei a me perguntar sobre vários aspectos. Mas por que você começou a se questionar? Porque você percebia algo? Porque eu comecei a ler mais e buscar mais sobre autoconhecimento. Então, tá. E em muitos momentos a pessoa falava assim, até quando eu li isso já mais velha, mas que acho que isso pode ajudar outras pessoas a entender. Quando a gente é pequeno, os nossos pais colocam muitas expectativas em cima da gente. Não só os pais, os parentes, enfim. E às vezes eles falam, ai, você é igual a mamãe, você faz tal e tal coisa. Nossa, você é tão parecida com a sua avó também fazia isso. E você vai criando aquelas verdades. Ah, eu sou parecida com a minha avó, eu sou parecida com a minha mãe, eu sou parecida com o meu pai. E talvez até em algum determinado aspecto você realmente é parecida com a sua mãe. Só que às vezes, inconscientemente, a gente pensa num todo. A gente começa a achar que a gente é parecido em tudo. Ai, você é a cara da sua mãe. Você é igualzinha a ela. E você internaliza aquilo de que você é todo igual. E eu comecei sempre a me questionar. Por que essa questão do porquê? Eu realmente gosto disso? Eu gosto de moda? E eu pensava, não, eu gosto, eu amo o que eu faço, mas eu gosto de empreender? Não, eu gosto. Então você se questionava. Eu me questionava Você se questiona muito. ainda. Exato. E essa começar a me questionar foi me ajudando muito. E em vários momentos eu tracei novas rotas na minha vida, principalmente na minha vida profissional, porque eu testava e falava assim, não, eu não gosto disso e tá tudo bem. Mas é difícil assim, num todo, quando são coisas grandes, por exemplo, o meu trabalho. Eu sempre amei moda, eu amava o que eu fazia e talvez eu volte até a fazer isso porque eu amo. Mas eu comecei a me questionar de novo, comecei a voltar nesses porquês. Por que eu tô fazendo isso agora? Talvez você volte muito mais forte. Exato. Porque você se conhece. Então você usava uma técnica de se perguntar. De se perguntar. E isso pra tudo. Eu comecei em vários aspectos da minha vida, mas será que eu gosto mesmo disso? Eu gosto mesmo dessa comida? Sabe, coisas bobas? Sim. E até quando... Eu até contei isso em uns outros episódios, que eu descobri que eu gostava de treinar de manhã
depois que eu terminei com o Vitor, em um dos nossos términos. Porque até aí, então, eu treinava o horário que ele treinava, a gente treinava juntos, depois da escola. E assim, nesse momento ele que me reafirmou, tipo, olha, como realmente é importante a gente se questionar o porquê que a gente faz as coisas. Mas eu também sempre fiz terapia. Eu comecei a fazer terapia com 4 anos de idade. Nossa. Porque a esposa do meu pediatra era psicóloga e toda vez que minha mãe viajava eu ficava doente. E aí ele falou assim, Andréia, vamos, faz a Isa começar a fazer terapia, porque a gente já vai entender isso. E numa sessão de terapia, eu desenhando, eu lembro da cena, assim. Eu desenhando e ela conversando comigo, e aí ela falou, a gente chegou nessa conclusão, tipo, ela foi me ajudando, não, a mãe vai voltar e tudo mais. Então, acho que assim, no meu processo, a terapia e me questionar do porquê eu faço as coisas, foi assim, um divisor mesmo do autoconhecimento. Cara, eu acho que é uma pergunta muito subjetiva, assim, porque eu tô agora até me questionando se é um pouco, claro, é multifatorial, com certeza, mas se é um pouco de perfil de pessoa, porque eu vejo também que tem pessoas que têm uma ânsia, uma sede, e aí a palavra é busca, uma sede por buscar. Você quer buscar mais sentido no seu trabalho, você quer buscar se conhecer, você quer buscar se tornar uma pessoa melhor para você e, consequentemente, para o seu entorno. Eu sinto que essa busca, ela é desde criança, assim, ela aconteceu desde muito novinha na minha vida. E eu acho que ela está muito relacionada à mentalidade. Todo mundo tem problema. Mas como, mais uma vez, aquilo que você apontou, como você escolhe passar pelos seus problemas? Então, por exemplo, você está numa situação difícil, a Isa estava numa situação difícil no trabalho dela. Como ela escolheu? Ela escolheu fazer a meditação. Ela escolheu o desconforto para futuramente você se engrandecer, você, enfim, se tornar uma pessoa melhor. Então, mais uma vez, eu acho que primeiro vem da mentalidade. Eu acho que é uma mentalidade de crescer. Crescer, assim... E não tô falando de inflar, não. É crescer de conhecimento, é crescer de consciência, de entendimento. E aí depois as coisas vão fluindo. Então, por exemplo, o esporte nos ajuda. O esporte me ajudou. A corrida foi uma baita porta de entrada para eu me conhecer. Para eu aguçar os meus 5 sentidos, minha autopercepção, sair do modo automático, me alimentar melhor, dormir melhor. Ver a importância do grounding, por exemplo, botar o pé na grama. Então, por isso que eu acho que é um negócio... Eu não sei se tem uma explicação, mas o caminho é mudar essa mentalidade mesmo. Eu acho que a gente consegue exercer uma mentalidade do crescimento. Terapia, maravilhoso também. Fica um parênteses. Fica aí. Mas, assim, esse caminho do autoconhecimento, eu acho que ele é infinito, né? A gente só vai parar de se conhecer nem no dia que a gente morrer, né? A gente para. É realmente uma busca que a gente precisa ter coragem para começar a fazer, porque... Coragem, acho que passa por esse desconforto, né? Eu queria saber de vocês, assim, se teve alguma dica, assim, que você pode dar de... Quando a gente tá no meio dos desafios do nosso dia a dia, que a gente enfrenta, muitas vezes é difícil a gente ter essa consciência de voltar pra si, né? Porque quando tá tudo bem, é fácil a gente manter a nossa rotina. Tá tudo ótimo, eu consigo acordar cedo, mas tem vezes que a gente... entra num flow negativo, da nossa rotina. O que vocês fazem hoje pra voltar pro mar, assim? Eu volto pro corpo. Eu volto pro corpo, pra respiração. Primeiro tem uma técnica básica, né? Que acho que todo mundo precisa saber. Quando você solta o ar devagar, se aciona um sistema do corpo que é o parasimpático, que é o que faz você parar e voltar a raciocinar, né? Então você sai do modo de sobrevivência, que você não pensa, você não raciocina direito, então soltar o ar devagar para qualquer coisa, né? Vai fazer uma prova, passou por alguma... Gente, enfim. E assim... é você voltar pro teu corpo, é você sentar, fechar o olho, como você fez, né, quando você teve uma crise de ansiedade. Você voltou pro teu corpo. Sim. Você fechou o olho, você fez uma meditação, mas mesmo quem não tem isso da meditação, se você começa a soltar o ar devagar, respira devagar, sente seu corpo, você percebe que tá tudo bem. E aí você tem um poder na mão de decisão melhor.
você consegue escolher melhor o que você pode fazer perante a situação que você está passando, assim. Então, eu volto pro corpo. É isso. Amei. E você, acho Lu? que a Raíssa destruiu a pergunta. Mas eu tava... Não, achei sensacional. E é engraçado, eu não pratico tanto respiração. Uma época eu fazia iluminoterapia e aí Iluminoterapia? O que é isso? Era uma pessoa que me guiava nas meditações, me enviava. Era muito legal, assim, também. Nunca ouvi falar. E ele chamava Fabrício, ele é maravilhoso. Aí, naquela época eu fazia, mas eu parei, assim, com meditação e respiração. Pode ser que essa conversa seja um sinal aqui. Mas eu pensei em 3 coisas que eu acho: autopercepção, autodomínio e autocontrole. Então, a autopercepção, eu acho que grande parte dos nossos problemas, eles estão relacionados com a nossa falta da gente se perceber no dia a dia. Então, assim, quando eu tinha compulsão, eu não percebia nada, eu não entendia de onde vinha, eu não entendia se era fome emocional, se era fome física. Então, a autopercepção é uma coisa que eu me volto muito, me perceber. Autodomínio, né, que é essa capacidade da gente conseguir se dominar, né? Como a gente se sente forte quando a gente entende isso, que tudo bem, tá, eu tenho um problema, eu tô num flow negativo aqui, mas eu consigo sair dessa, assim. E quanto mais você vai saindo dos flows negativos, mais forte você se sente. Eu adoro pensar assim. Então, às vezes eu tô num flow negativo, eu falo, quando eu sair desse, a coisa vai ficar boa, que eu tô cada vez mais forte. E a terceira, que é autocontrole, que eu acho que autocontrole é, assim, a gente deveria falar dele todos os dias. Devia ter na escola. Devia ter na escola. Até o jejum proporcionado, que o autocontrole proporciona. Gente, o que a gente desenvolve com o autocontrole, praticando o autocontrole na nossa vida, foi uma virada de chave tão grande. A gente fala tão pouco sobre isso, principalmente no piloto automático do dia a dia, a gente não tem controle de nada, assim, né? Então, essa nossa capacidade de voltar e de pensar e de se questionar, será que agora é uma boa opção? O que é a melhor opção agora? O que eu quero versus o que é o melhor pra mim? Acho que é isso. Adorei. E assim, nesse meu processo no meu sabático criativo, né? Esse período que eu fui viajar, realmente desconectada. Fiquei sem Instagram por mais de 20 dias, fiquei sem celular por 5 dias. Comprei um Nokia até, ia colocar o chip, mas descobri que o iPhone não tem mais chip. Eu falei, não é isso, é pra eu ficar sem celular nada mesmo. A gente começa a ver como são as pequenas coisas que realmente preenchem a nossa alma mesmo, né? Perfeito. E que hoje em dia, com as redes sociais, com tanta informação o tempo todo, a gente vem com essa autocobrança ainda maior. Porque você acorda, já teve alguém que acordou mais cedo. Você acabou de descobrir que a meditação existe, já tem alguém que medita há 20 anos, que é um mestre yoga e tudo mais. E assim, nesse período, eu fui viajar, fui para um lugar assim, totalmente natureza. E teve um momento em que o Vitor tinha saído para fazer trilha. E eu falei assim, ai, não tô a fim de ir, vai você, vou ficar aqui. Vou aceitar esse nada, assim, sabe? Agora eu vou fazer nada. E eu lembro que eu sentei, assim, numa cadeira de sol, tipo, tava meio friozinho, mas tava batendo aquele sol. E eu falei assim, eu vou observar a natureza. E eu sentei e fiquei olhando, assim. Naquele momento, me veio uma paz tão grande, tão grande. E eu comecei a lembrar de quantas vezes eu tava num turbilhão de trabalho, realizando muitas coisas que em algum momento era um sonho pra mim, mas que eu não tava feliz. Eu tava batendo o faturamento que eu tinha planejado, eu tava tudo, sabe, perfeito, né? Numa visão mais das obrigações e do esperado. Mas dentro de mim, assim, eu tava faltando alguma coisa, né? Porque não tava parando pra observar e pra ver a vida. E pra mim, hoje eu percebo como realmente observar a natureza é uma prática que pra mim me ajuda a voltar. Que seja sentar aqui na sala e ficar vendo o céu, ficar vendo o sol, ficar vendo as nuvens, muitas vezes, né? E vocês sentem em algum momento que você tava, assim, aos olhos do mundo, meu Deus, tá tudo perfeito na vida da Raíssa, tá tudo perfeito na vida da Lu, mas que faltava em algum outro momento em que pra você tava completa, sabe?
Você quis dizer que as pessoas achavam que estava tudo bem, mas que eu. Não, que de eu alguma não tava? diferença, assim, que você percebeu. Tipo, nossa, em um certo momento, pro mundo parecia que estava tudo bem. E você estava num desafio pessoal. Mas você lembra de algum outro momento em que você estava em algo tão simples, tão genuíno da sua rotina? Em algum momento na sua casa, na sua família, não sei, mas que pra você aquilo realmente você sente, estou alinhada com o que eu precisava estar vivendo, sabe? Eu não sei se dá pra entender. Não, dá pra Deu, entender. super. Mas agora responde você primeiro, que eu preciso pensar. Tá. Não, mas sabe por quê? Eu imaginei agora que a Raíssa precisa pensar. Porque o trabalho dela é proporcionar as imersões e você reforça isso de contemplação, de alinhamento. Só que no dia a dia, por exemplo, uma pessoa CLT sentada no computador, o dia... Eu acho que é um pouco diferente. Por exemplo, eu já tive várias vezes essa sensação. Principalmente quando eu diminuí a corrida. Nossa, eu tive muito essa sensação. Na verdade, eu tive esses dias assim, um amigo do meu namorado mandou pra ele, nossa, é o evento da Lu e tal. Eu falei, meu, mal sabe que eu passei 7 dias extremamente ansiosa e com dúvida se ia dar certo, com medo e tal, e eu só queria um dia antes ter feito uma sauna e correr e colocar o pé na grama e dar uma respirada, uma contemplada, que é uma coisa que eu acho que, assim, principalmente no nosso ciclo social, às vezes é motivo de chacota ainda, de piada. Nossa, Luísa, você é muito mística, você é muito doida. A Luísa é louca. Não sei se você já passou por isso, assim, mas nossa, a Luísa é doidinha da cabeça, né? Então, assim, eu já passei por isso várias vezes e eu sinto uma necessidade cada vez maior de estar perto da natureza. Eu sinto muito Deus perto da natureza, eu consigo conversar melhor com Ele. Tem outras técnicas assim, mas eu amo estar perto dele. Quando eu, assim, ele sempre tá aqui, mas tem momentos que Você me sente pega. presente mesmo, Principalmente no Ibirapuera, quando eu tiro os meus sapatos e falo, Deus, estou com você. São Vamos Paulo lá. tem natureza, né? São Paulo Olha. tem. Então, sim, eu me sinto assim, na verdade, muito mais do que eu gostaria. Eu acho que pra mim é quando eu movimento meu corpo. Quando eu movimento meu corpo, tanto dançando, até dando aula mesmo. Legal. Eu entro nesse estado assim de contemplação. É como se fosse uma oração. Sim. Sabe? Então, óbvio na natureza, sem dúvida nenhuma, mas eu tenho isso. E como eu movimento muito meu corpo durante o dia todo, porque faz parte do meu trabalho também, né? Conduzir, além outros corpos assim, eu entro nessa contemplação algumas vezes durante o dia. E é uma coisa que parece, sim, que é simples se você for ver e que realmente preenche, né? Sim, a nossa alma, preenche. traz esse momento de conexão, de realmente você falar, tá tudo bem aqui nesse momento, né? Sim. E eu sou um pouco extremista em relação a isso, porque eu falo que não existe felicidade sem presença. Podem me julgar, eu nunca senti. Assim, eu não consigo estar feliz sem estar presente. Corpo, mente, espírito alinhados, assim, sentir os meus pés e a minha cabeça no mesmo lugar. E eu acho que isso é cada vez menor, assim, né? Eu sinto que, sei lá, num restaurante você não tá lá, você já tá pensando em outra coisa, ou no seu dia a dia você tá num lugar almoçando, já pensando que você vai voltar pro seu trabalho. Eu não acho que é possível você ser feliz assim, eu sou muito extrema em relação a isso. Tem até uma divergência em relação ao meu trabalho mesmo, assim, de internet. Luísa, posta tudo, grava tudo. Não vou gravar tudo. Gente, eu sinto isso também. Porque eu sinto assim, eu não quero que as pessoas fiquem presas na rede. Então, sabe, isso ainda é uma coisa que eu me questiono muito. Porque eu falo, eu não posso ficar gerando conteúdo o dia inteiro, porque eu não quero que a pessoa fique. Porque eu sei quanto não faz bem, né? Isso é um baita dilema pra mim. Inclusive, eu tinha um celular só pra gravação. Que às vezes eu botava lá. E aí eu falava assim, tá, se eu tô compartilhando, né, o meu tempo com uma tela, será que eu tô médio presente? Eu não tô 100%, porque eu não tô só eu comigo. Eu sei que alguém vai assistir. Então, é um super dilema pra mim, e eu acho que muita gente que trabalha com a internet não pensa sobre isso.
E muitas vezes eu me pego me comparando com essas pessoas. Então, elas estão gravando o dia inteiro. Então, para eu ter sucesso, eu preciso estar gravando o dia inteiro. Mas será que isso é sucesso? Então, isso daí é relativo, né? É relativo. Pra ela tá... Mas se não tá na sua verdade, se tá te incomodando, acho que exatamente. É um dilema, é um baita dilema pra mim. Ai, a gente poderia ficar 1000 horas aqui falando. Nossa, já tô com a certeza absoluta de que 45 minutos são muito poucos minutos pra gente falar ainda mais desse tema, que é realmente muito profundo. E eu queria que vocês deixassem, assim, uma mensagem pra sua versão, assim, daqui a alguns anos. O que você gostaria de falar pra Raíssa? No futuro? Do futuro. E você, Lu, pra Luísa do futuro. O que você queria perguntar pra ela? O que você queria que ela te dissesse? Uma mensagem? Como você se imagina? Onde você quer estar? Eu quero exercer a minha melhor versão sempre. Eu acho que existem infinitas possibilidades. E quando a gente... Vou voltar no começo da nossa conversa. Quando a gente alinha o que a gente sente no coração, né? Com o que a gente pensa na mente, a gente cria esse campo. E a gente consegue exercer... A gente é um canal entre o céu e a terra. E aí, a gente sendo esse canal, a gente consegue exercer a nossa melhor versão. Eu não sei qual que é a minha melhor versão e eu não consigo imaginar, porque eu acho que ela é tão melhor do que eu posso imaginar, que eu vou me limitar se eu falar aqui. Então, eu acho que a mensagem que eu quero falar, pra mim, assim, é pra eu sempre seguir meu coração, pra eu sempre escutar ele, pra eu sempre entrar em contato com ele, pra eu nunca esquecer que a verdade tá dentro da gente. Ai, que lindo. E que pergunta forte também. Eu acho que, Luísa, não se esqueça que você é um instrumento. Não é só sobre você, mas é sobre as outras pessoas. Porque isso é o que de fato preenche. Então, quando você se perder no ego, na vaidade, se volta e lembra disso, que você é um instrumento. Você não é o fim. E essa foi a mensagem que vem mudando a minha vida. E é muito fácil a gente esquecer disso e achar que é tudo sobre nós. E aí tudo fica tão vazio, tão fútil. E eu já fui tanto tempo da minha vida assim, então espero que eu nunca me esqueça disso, que eu sou uma ferramenta. Espero que esse papo tenha inspirado você, que você tenha tido insights com essa conversa, porque a minha cabeça está borbulhando aqui e espero que a de vocês também esteja. A gente percebe que o propósito não é um lugar onde a gente chega, mas talvez um caminho que a gente percorre. Vejo vocês na próxima temporada, se é que ela vai acontecer. Vamos deixar nas mãos do universo. Claro que vai. Claro que Quero os feedbacks de vocês para saber se a gente faz mais uma temporada. E é isso. Obrigada por todos vocês que acompanharam até aqui. Até a próxima.